E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tranquilo. Vamos lá, gravar mais uma resolução. E essa resolução você tem que prestar um detalhe aí na questão, né? Uma questãozinha aí, poxa, de interpretação também, que vai te ajudar a resolver, beleza? Então tem que ficar ligado aqui, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, já dá essa moral aqui no canal, porque aqui, você sabe, as resoluções estão aí e, poxa, eu tento ensinar o caminho das pedras para que você consiga ter sucesso, beleza? Vamos lá, pessoal, estamos falando da UERJ de 2019, o primeiro exame de qualificação. Lembrando, cada exame de qualificação tem uma playlist especial para ela. Então, por exemplo, todos os exercícios desse exame de qualificação vai estar lá na playlist chamada Gabarito UERJ 2019, primeiro exame de qualificação. Assim como vai ter Gabarito UERJ 2019, segundo exame de qualificação, 2020, 21, 25, 24, 23, por aí. Ou seja, isso quer dizer que cada exame tem uma playlist e que você pode acessar porque está tudo organizado aqui no canal. Então, tudo para poder te ajudar, galera. Vem comigo que é sucesso. Fora isso, você tem as playlists, as redes sociais aqui do canal. Tem o TikTok, tem o Instagram, né? E galera, pô, com muita informação lá, muitos quizzes para poder te ajudar a elucidar problemas, né? Ou seja, você pode estudar de outra maneira lá também. Fora isso, você está vendo esse link aqui em cima? Tem aqui embaixo na descrição do vídeo. E quando você clica esse link, você pode ter acesso a todo esse mundo a te oferecer. Curso de Biologia para vestibulares, com aulas teóricas, exercícios objetivos e discursivos. Você pode ser membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos, né? Com dicas de estudos, entre outras informações. Você pode também ter acesso a exercícios. Galera, só para você ter noção, são mais de 4.000 exercícios, todos com gabarito comentado, hein? E, inclusive, balanceado em categorias. Por exemplo, você está com dúvida em citologia. São 227 questões, não são 10, nem 15, nem 20, entendeu? É para você treinar até você não ser mais surpreendido por nenhuma questão de vestibular. Ou seja, porra, fazer com que você acerte de fato caso caia na prova. Histologia é um assunto dos mais cobrados em biologia, né? Fora isso, né, o gabarito comentado te ajuda caso você erre uma questão, a você entender o porquê daquela outra opção ser a correta. Ou, se você preferir, você pode ter acesso ao material didático junto com esses exercícios. Pô, é o combo perfeito, porque você associa a parte teórica com a parte prática. Ou até, se você preferir, ter acesso a questões discursivas. E galera, são muitas questões discursivas, não só da UERJ, como de outros vestibulares, cada questão com uma caixinha de respostas para você poder escrever e aí comparar com o gabarito da questão. E aí, galera, assim você vai ter uma noção se o que você está escrevendo está de acordo, né? O seu nível de entendimento dessa questão. E, galera, tudo isso num preço super acessível, tá? Vamos lá para a questão 41, que diz o seguinte. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. Então você está vendo aí velocidade pelo tempo e tudo mais. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total em quilômetro por segundo é igual ao que? Vamos lá, pessoal. Bem, ele está falando de velocidade, está falando do tempo, né? Tá aí no gráfico, está falando também de massa. Mas ele quer saber a quantidade de movimento. Pessoal, existe uma fórmula da quantidade de movimento. E essa fórmula é igual a Q igual a M vezes V. Poxa, aí é só você tirar essa velocidade do gráfico. E a massa? Ele falou que ambos o corpo A quanto o corpo B possuem a mesma massa de 140 gramas. Beleza? Mas, né? Aí, ó, 140 gramas é a massa, mas tem um detalhe. Ele está pedindo a quantidade de movimento em quilômetro por segundo. E aqui, muitas das vezes, que a gente se perde, né? Essa conversão que muitas vezes passa batido, entendeu? Você está resolvendo ali, tu faz tudo achando que está na unidade de medida correta, e aí você pode acabar errando, beleza? Ou perdendo mais tempo a resolver uma questão, perfeito? Então você tem que ficar ligado nisso, tá? Beleza. 140 gramas
Pô, quilograma é o quê? Quilo quer dizer 1000, né? Quilômetro, 1000 metros. Quilograma, 1000 gramas. Quilolitro, 1000 litros, beleza? Ou seja, você vai botar 140 gramas e aí você vai dividir por 1000 para saber a quantidade, né? Ou seja, 140 vezes 10 a menos 3, entendeu? Então, o que eu fiz? Peguei o movimento, a quantidade de movimento do corpo A, e aí, obviamente, a massa, que é 140 vezes 10 a menos 3, para a gente achar em quilo, tá? Vezes a velocidade. Qual a velocidade de A? Você está vendo aqui no gráfico, velocidade é 10 metros por segundo. E é uma velocidade constante, não vai mudar, então beleza. Isso daqui dá um total de 1,4 km por segundo. Beleza, já estou na unidade de medida correta. Ora, da mesma forma que eu achei isso para o corpo A, eu vou achar para o corpo B. Então, a quantidade de movimento é a mesma fórmula, né? QB vai ser 140 vezes 10 a menos 3, que é a massa, vezes a velocidade do corpo B. E aí você está vendo no gráfico que a velocidade do corpo B é 6 metros por segundo. Fazendo esse cálculo, você acha um total de 0,84 quilos metros por segundo. Nota, só que ele quer a quantidade de movimento total, ou melhor, a quantidade de movimento resultante da colisão entre essas bolas, né? Entre esses corpos. Só que tem um detalhe um pouco acima do gráfico. Ele falou que tem a mesma direção e sentido. E nisso você vai ter que entender a parte teórica, né? Porque nota, se os dois corpos têm a mesma direção, a quantidade de movimento resultante é a soma da quantidade de movimento de cada corpo. Porém, se eles têm sentidos contrários, a quantidade de movimento resultante vai ser a quantidade de movimento de um corpo menos a do outro corpo. Nota, como ele está falando que é a mesma direção e sentido, então vai ser a soma de QA com QB, beleza? Então, QR igual a soma de QA e QB, perfeito? QA eu tenho 1,4, QB eu tenho 0,84. Faz essa soma, você acha um resultado de 2,24. Temos isso como resposta? Sim, gabarito, letra D de dado, D de DNA, né? Beleza? Então aí, assim você acha a opção correta. Lembrando, você precisa dessa parte teórica e fazer a conversão de medidas para que você tenha tudo coeso, unido, bonito e certo, ok? E aí, consegui te ajudar, galera? Comenta aí que isso é muito importante aqui para o canal, para eu saber se de fato a informação ou a explicação que eu estou enviando para você, ela de fato está te ajudando, beleza? Além disso, não esquece, né? Dá aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Poxa, me ajude a fazer com que esse vídeo possa ajudar outras pessoas, né? Afinal, esse vídeo é com o intuito de ajudar vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.